Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, pedindo a Deus que nessa terceira semana do tempo comum, Ele possa nos abençoar, guiar e nos fortalecer. E o Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20, é um trecho de Marcos que ele carregou bem na tinta da caneta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que nela foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno boa são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos ele é muito objetivo, mas nesse evangelho de hoje ele resolveu carregar bem a tinta da caneta e fez um trecho longo aí, do capítulo 4, versículo de 1 a 20, falando sobre a parábola do semeador, e toma a decisão de explicar isso. A gente tem que se abrir aos ensinamentos de Jesus e se abrir à história da humanidade, da vida, e se abrir à nossa presença no mundo em que nós vivemos, a minha realidade. Eu sou um ser humano que vivo em um determinado período, em um determinado espaço, com uma determinada função e com determinados recursos. Esta é a minha realidade. Há outras pessoas, cada um tem a sua, né? Quem tem muito dinheiro pode ter uma realidade um pouco maior, estruturas maiores. Quem tem menos vive em estruturas menores, vive numa realidade mais simples. Cada um tem um mundo particular, mas ao mesmo tempo que cada um tem o seu mundo, sua identidade, sua impressão digital, que vê o mundo segundo a pupila dos seus olhos, nós nos deparamos também com algo que nos une, que é a necessidade de viver, que é o desejo de viver, que é o desejo de construir uma história. E ao mesmo tempo nos unimos também no mundo da fé, da oração. Nossa paróquia tem muita gente que está em comunhão, ligado com a gente aqui,
E a missão nossa é sempre a mesma, falar das coisas de Deus, para que, olhando a vida de Jesus, a gente possa nos identificar com Ele, ou fazer um esforço de nos aproximar com esse gabarito humano que é Jesus, para que a minha história seja construída segundo a fé, segundo esse ensinamento cristão, que é a minha segunda identidade. E aí nós temos os evangelhos, que é a narração das experiências de fé de pessoas, das primeiras comunidades cristãs. Hoje estamos aí com Marcos, que ele geralmente escreve muito pequeno, mas hoje ele resolveu caprichar um pouco nisso. E o que Marcos está querendo dizer com essa parábola aí do semeador? Bom, a explicação básica é muito simples, né? Nós temos um Jesus e um Deus que fala, esse Deus fala para tudo quanto é canto e fala para todo mundo, fala sempre, está aí, Deus falando. Começou a falar com Abraão e não parou até hoje. Começou a falar com Adão e Eva, não parou até hoje. Começou a falar com a humanidade. Quer dizer, Deus, nós cremos num Deus que Ele fala com a vida. Nós cremos em um Deus que fala com a humanidade, com a história da humanidade, que acompanha. E esse Deus fala diretamente em pé de igualdade com a gente através do seu Filho Jesus. Jesus encarnado, que nós celebramos e refletimos sobre isso no Natal, ele fala com a gente de pé de igualdade através do seu Filho Jesus. Mas aí nós nos perguntamos onde é que nós estamos para ouvir a palavra de Jesus. Talvez não é bem a terra, onde é que nós estamos, né? Que tipo de terreno que nós somos, que tipo de gente que nós somos, que tipo de consciência que nós temos, que tipo de sentimentos que nós temos, que tipo de pensamentos que nós temos. Nós somos perfeitos? Não. Nenhuma perfeição não é atribuída a nós dentro do tempo e do espaço. Porque enquanto eu estou vivo, eu posso melhorar ou piorar. Eu posso ser bom hoje, mas amanhã eu posso estar com a pá virada, como de vez em quando eu estou, por causa do cansaço, da pressão, da cobrança. E é estranho que começa o ano, parece que as pessoas querem fazer tudo de uma hora para outra. Todo mundo agora quer comprar, quer reformar, quer consertar. E parece que a gente tem que fazer isso tudo em janeiro, né? Quer dizer, aquilo que está aí há 10 anos, 20, 30, 40 anos, agora tem que ser feito. Então existe esse cansaço e essa exigência. Por isso, quando a gente olha para a parábola do semeador, nós temos esse Deus que vai falando e soltando a sua palavra, mas aí o problema não é a palavra dele, o problema não é quem está semeando, até porque era um processo normal isso. Jesus entendia que quem semeava na sua época jogava semente para todos os lados e depois eles aravam a terra, né? Depois misturava tudo. Esse era o sistema de plantio, não é igual ao sistema hoje que a gente prepara a terra, escolhe o terreno e joga semente só onde a gente tem certeza. Se você prepara uma horta, você faz um canteiro e você prepara aquela terra lá para receber a semente. Não é essa a lógica da época de Jesus. Quem ia semear saía jogando semente para todos os lados e a esperança era que pelo menos se desse 10 por 1 estava ótimo. Se desse 10 frutos por uma semente estava ótimo. Então nós temos agora esse Jesus que está aí com essa palavra. E aí a gente sempre se pergunta, que terreno sou eu, né? A questão aí é que terreno sou eu? Onde é que eu estou nessa fase da minha vida? Até porque nós somos seres móveis, eu posso sair de um terreno pedregoso e ir para uma terra boa. Ou eu posso sair de uma terra boa e ir para a beira do caminho. Ou eu posso sair da beira do caminho e acabar chegando no meio dos espinhos. O que ele está querendo dizer é que nós somos seres, estamos diante de uma palavra e eu preciso me perguntar que tipo de terreno que eu sou. Quando ele fala, vocês não entenderam, vocês podem compreender, mas há outros são explicados em parábolas. Jesus está querendo dizer o seguinte: aqueles que estão mais próximos de Jesus não vão precisar de parábolas. Aqueles que frequentam mais a igreja, aqueles que rezam mais, não vão precisar desse instrumento, que é um modo de você dizer algo que a pessoa conhece, para levá-la a refletir a uma realidade desconhecida por ela. Por isso, parábola vem de algo paralelo. Olha, eu estou falando de Deus, mas Deus é igual você semear isso aqui. Estou falando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é igual esse semeador que está jogando para tudo quanto é canto.
eu estou falando da palavra de Deus, mas eu quero me perguntar o que essa palavra de Deus encontra em você. E acho que essa é a questão, o que a palavra de Deus encontra em mim? Ela vai me encontrar na beira do caminho, em que qualquer passarinho pode tirar, ela vai me encontrar no meio das pedras, em que eu faço show e acho que um final de semana de conversão, de retiro, converteu e mudou a minha vida. Isso não é verdade, e a pessoa se desilude logo, viu? Ou essa palavra de Deus vai encontrar um coração espinhento, preocupado com a riqueza, preocupado com os desejos, com as vontades, preocupados em buscar certas coisas. Afinal, o que essa palavra de Deus vai encontrar em mim? Onde é que eu estou plantado? Acaba sendo assim. Onde é que eu estou plantado? Eu estou plantado em terra boa. Estar plantado em terra boa é frequentar ambientes de igreja, frequentar ambientes saudáveis, frequentar ambientes familiares, frequentar ambientes de convivência. E eu não sou puritano desse trem aí que não pode nada. Não, frequentar festa, gente, não tem nada não. Então a gente às vezes quer enquadrar dentro de um mundo muito farisaico a fé, mas Jesus está pedindo outras coisas. Jesus está pedindo querendo saber o que essa palavra de Deus encontra em mim e onde é que eu estou plantado, e o que tipo de ser humano que eu sou. Nós estamos falando de títulos, porque tem muita gente com título religioso que está na beira do caminho, tem muita gente com título religioso, com mitra, estola, com profissão religiosa, que tem espinho no coração. Tem muita gente dentro da igreja, rezando o terço, que está em terreno pedregoso, que não tem firmeza, não tem raiz, que não se apega a Jesus, se apega a detalhes, a coisas pequenas. E aí a gente sempre se pergunta quais são os frutos. Nós somos reconhecidos não pelo nosso discurso, nós somos reconhecidos pelos frutos que nós produzimos. Por isso que Jesus, quando perguntaram para ele, mestre, onde moras? Jesus, venha ver. Eu não vou dizer para vocês, venha fazer experiência. Quando alguém pergunta quem somos nós, venha ver. Como nós nos comportamos, como nós agimos, aonde frequentamos, o que fazemos. Por isso que às vezes eu gosto de publicar o que eu faço nas redes sociais, para dizer, pessoal, é isso, a minha experiência do dia é isso. Quando eu vou para o quintal trabalhar, não estou fazendo pose, eu gosto de trabalho braçal, eu faço questão disso, e esse ato de tirar uma hora do meu dia para limpar quintal, para fazer um trabalho braçal, para consertar algo da minha casa, é um gesto de doação para cuidar daquilo que é nosso, daquilo que é patrimônio nosso, da minha congregação e da minha paróquia e da minha igreja, da casa na qual eu vivo, da casa que me acolhe. Então, quando a gente faz isso, quando eu brinco lá com a minha Jurema, com o Pavarotti, agora tem mais 2 anãozinhos lá, né, 2 pequenos, 2 galizezinhos, a gente faz isso por respeito à vida, por respeito à vida da ecologia. Quando a gente grava isso aqui, é uma tentativa de partilhar algo que a gente reza, que a gente pensa, que a gente quer dizer, que pode servir, pode não servir, que pode ajudar, pode não ajudar. Por isso nós temos agora essa busca incansável nossa de tentar pensar nessas coisas. Nós temos um Deus que fala, esse Deus fala para tu quanto é canto, mas quem sou eu? Que tipo de terreno é? E quando fala daqueles que acolhem, na segunda etapa Jesus dá uma bronca nos discípulos. Escuta, mas vocês estão perto de mim, vocês não precisariam disso não. Se vocês não estão entendendo isso aí, como é que vocês vão entender o resto? Porque a vocês eu posso dizer com clareza, mas aquilo lá é para quem está de fora. Porque tem gente que fala da igreja e está de fora. Tem gente que fala da gente, fala de você, mas não convive com você, não conversa com você. Tem gente que omite opinião sobre a gente, mas está de fora. Então, é aquela velha frase, os ausentes nunca têm razão, né? Conforme diz um filósofo aí brasileiro. Os ausentes nunca têm razão. A opinião de quem é ausente nunca tem razão. A opinião de quem não está com a gente nunca tem razão. Por isso a nossa prece de hoje é essa parábola que Marcos nos coloca. E a nossa grande pergunta, onde é que eu estou plantado? Hein? Que tipo de gente que eu sou?
diante da palavra de Deus, o que eu sou? Eu estou ou não estou nessa terra boa? Eu estou ou não estou perto de Jesus? A quem eu estou ouvindo? A quem eu estou dando atenção? E quais são os frutos que eu estou produzindo? Viu? Quais são os frutos? Quais são os frutos? E Jesus, quando diz que é 30, 60 ou 100, ele reconhece uma coisa que às vezes a gente não sabe. A média era 10 por 1. Quando Jesus diz que é 30, 60 e 100, quer dizer, ele respeita o limite de cada um. Ele respeita a capacidade de cada um. Mas todos eles produziram mais do que a média. Então, alguns vão poder oferecer 30, louvado. Alguns vão produzir 60, louvado. Outros vão produzir 100. E essa é a beleza da misericórdia e da compreensão de Deus, né? Deus sabe que às vezes eu não consigo oferecer 100, mas eu posso dizer para ele, 60, o senhor me aceita? Ou às vezes eu tenho que dizer para Deus, olha, 100 eu não dou conta, mas 30 eu garanto. 30 eu garanto. Se o senhor me acolher, com 30 eu garanto. Por isso eu peço a Deus que Ele nos ajude a ser terra boa, que Ele encontre no nosso coração, no coração de cada pessoa que ouvir isso, terra boa. Que Ele encontre no coração de cada pessoa que estiver rezando junto com a gente, terra boa. E sem a preocupação da quantidade de frutos, mas preocupados em gerar frutos. Se é 30, 60 ou 100, é o que a gente consegue. É aquilo que a gente é capaz. É aquilo que eu dou conta de oferecer. Talvez às vezes eu só consigo 30 mesmo, e penso que eu só consigo 30 mesmo. E aí a gente tem que confiar na misericórdia de Deus, mas sabendo que nós somos terra boa, que eu não estou preocupado com a riqueza, não estou preocupado com certas situações, que eu não quero me preocupar com certas realidades, que eu não quero ser fútil, que eu não quero ser fraco, que eu não quero ser mole, que eu não quero ser superficial, né? Tem gente que é superficial na conversa, no diálogo, na oração. E aí a gente pede a Deus que nós não sejamos superficiais, nem muito preocupados, mas sejamos exigentes em relação a guardar em nós essa semente que é a sua palavra e gerar bons frutos. Um abraço e até mais.